E quando nós falamos de procrastinação, ele é um comportamento muito silencioso. Eu costumo falar que ele é como um câncer. Às vezes a gente está procrastinando e a gente não se dá conta. E a gente vai falar também um pouquinho dos prejuízos, questões emocionais, que quando esse comportamento se instala e a gente não se dá conta, o que ele acarreta. Tanto na hora que eu me identifico como uma procrastinadora, né, a dificuldade de sair um pouco desse miolo, como também antes de me identificar, porque quantos de nós, quantas pessoas não vão assistir essa live aqui e não se percebem procrastinador? E pode ser que escutando um pouquinho, né, Debbie, a sua história, que esse é o objetivo dessas lives de esquenta para a semana aí neuroemocional, que eu vou falar daqui a pouquinho. O objetivo é esse, tá? É falar um pouquinho de cada uma dessas emoções, hoje falar sobre a procrastinação, mas de uma forma com troca de histórias, pessoas, eu também, momentos que a gente vivencia essas emoções, como um alerta. E a procrastinação, ele é um comportamento legal para ser visto como um alerta. Como eu disse há pouco, ele é muito silencioso. Então, às vezes, nós estamos vivendo um comportamento procrastinador e a gente não se dá conta. Então, pode ser que essa live seja um alerta, tá? Para quem estiver assistindo aqui, tá bom? Bom, a gente vai falar um pouquinho das emoções, mas antes, mais uma vez, Debbie, obrigada pelo seu sim. A Debbie vai falar um pouquinho aqui da carreira dela, quem é a Debbie. Hoje também a Debbie é uma parceira, vocês vão ver muita Debbie aqui junto comigo, por trás das câmeras, está sendo o meu grande suporte. E quando nós definimos o tema dessa live de esquenta, ela mesma falou assim, eu me candidato, eu quero ser a que vou lá falar um pouco sobre a procrastinação, não só porque ela está se vendo muito nesse comportamento, né, Dé? E aí compartilhar um pouco das Exatamente. emoções, das sensações que ela está tendo, mas também teve um marco na vida dela de carreira que ficou muito nítido para ela essa identificação, então ela quis compartilhar aqui com a gente. Dé, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo teu sim. E se apresenta aqui um pouquinho, Claro. apesar de que eu acho que as pessoas que estão aqui já te conhecem, né? Mas Mas se aqueles que vão apresenta. ver, não. Isso. Fala um pouquinho da sua história para a gente, Dé, por favor. Bom, vamos lá. Bom dia para todos. Que bom quando a gente fala da palavra procrastinação, a gente poder se enxergar, né? A gente poder se olhar. Nós vivemos no mundo, falo nós porque a Roberta trabalhou comigo, né? A minha história sempre foi organizacional, foi numa área a maioria de segurança na aviação. E foi lá, tinha uma rotina, né? Nós desenvolvíamos processos, tinha rotina. Você tem no ambiente da aviação tem muitas mudanças, você acompanha as mudanças muito rápido, né? E aí acaba que você está numa rotina, mas você tem aqueles intempéries do momento. Então foram anos ali na aviação, onde realmente a gente consolidou essa vivência, né, da psicologia em si, né? E depois que saímos do ambiente, tem um amigo nosso que falava corporativo, esse é o ambiente corporativo, né? Eu e a Roberta, eu vejo que a gente saiu mais ou menos na mesma época, ela saiu um pouquinho antes até de mim, da Sai um pouquinho aviação, antes. saiu um pouquinho antes, mas nós fomos viver uma nova história, né? Vamos falar de um empreendedorismo, né? E aí vou aproveitar e trazer isso da procrastinação nesse exato momento, que foi nesse exato momento que eu percebi. Antes, a gente tinha uma rotina, tinha prazos, tinha exigências, sabia para qual caminho tinha que ir, né? Porque vinha a demanda da organização. Sim. Quando você passa a ser empreendedor, você não tem a demanda da organização ou de alguém falando, ó, nós temos que ir para cá ou para lá. Você que tem que desenvolver isso, você que tem que desafiar e ver qual prioridade, você que tem que se desafiar, né, e enxergar aonde você quer chegar. E eu acho Existem algumas características, né, de alguns comportamentos que nós não utilizávamos antes, mas eles ficam muito fortes quando a gente vai para o empreendedorismo ou para uma carreira solo. exato. Eu acho que ele é mais forte, né?
Porque antes não adianta a gente tem a organização, tem as prioridades, mas em cima de uma demanda externa, vamos dizer assim, da empresa, da organização, de um grupo. Quando você vai empreender, é da sua demanda. Então você vai ter que entender para quem você vai servir, o que você vai servir. E aí entra essa questão. E fazendo um adendo do que você está falando, para quem não se vê como empreendedor, empresa, organização, na vida, tá, gente? Isso também vale para a vida. Você olha para a sua vida, olha para o movimento da sua vida, olha para as áreas da sua vida, mesmo que hoje você não esteja, né, não esteja trabalhando fora e tudo mais, olha para as áreas da sua vida. Porque isso que a Debbie está trazendo, que ela está compartilhando, e eu até quero que você fale, Dé, qual foi o real momento que você falou assim, puxa, eu estou procrastinando aqui, o que está acontecendo? Se foi por um erro que te fez levar essa identificação, porque essa identificação é meio caminho andado para esse processo, né? Mas dentro de casa, dentro na organização da nossa vida, e a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, também acaba podendo, também pode ser identificado, e eu acho que ainda até mais perigoso, porque a gente não se dá conta. Porque eu não saio de um estado e vou para o outro, eu estou no mesmo, e esse mesmo, ele acaba fazendo com que esse comportamento ele possa ficar mais silencioso ainda, né? Dé, e aí eu queria que você falasse para mim, qual foi o momento exato que você percebeu essa identificação e se você já tinha se percebido isso? Assim, né, tendo o comportamento. Não, eu nunca não tinha percebido, não olhava muito para isso, porque eu acho que até eu estava dentro de um processo de que era entrega aqui, tem que resolver isso, chega a demanda, tem que resolver, tem que chegar. Então eu entrei, acho que isso virou em mim a chave no momento que realmente eu fui trabalhar, eu fui desenvolver uma administração em restaurante que eu não tinha nada de conhecimento, né? E nada a E ver, né? ali nada a ver, né? E ali eu percebi que eu tinha dificuldade de dar prioridades, coisa que para mim antes era muito fácil. Eu tinha dificuldades de saber qual o caminho para seguir. Eu tinha dificuldade de me organizar, porque uma organização, e aí acho bem legal isso que você falou, né, do empreendedorismo. O empreendedorismo é a nossa casa. O empreendedorismo dentro da nossa casa é isso, você vai fazer toda uma prioridade do que você quer, quais os objetivos que você quer atingir, né, qual a parte financeira que você vai trabalhar, como você vai lidar com isso, e tudo isso entra. Então, muitas vezes o que a gente vê é assim, você começa a sobreviver. Sabe quando a gente fala sobreviver? Então você vai resolvendo aquilo que está acontecendo no momento e você não tem o planejamento, você não tem a prioridade, então eu resolvo aquilo que chega. E foi aí que eu comecei a ver que, pera, eu não sou assim, por que que eu estou sendo assim? Olha Por que que eu estou sendo assim? Foi nesse momento, foi. Olha só, muitos dos que vão assistir essa live já tentam parar para pensar um pouco. Eu gosto muito, nesse bate-papo, principalmente da forma como está sendo feita essas lives. Na verdade, as lives, hoje nós estamos na segunda, né? Mas na ideia dessa troca, eu sou muito apaixonada por isso, porque eu acho que é diferente da Roberta apenas vir aqui falar sobre o comportamento procrastinador, mas falar sobre isso escutando histórias, porque eu gosto muito disso. A gente se conecta muito com a história do outro. Puxa, aconteceu isso, cara, eu também estou fazendo isso. Ou, nossa, estou me dando conta, a Debbie está falando isso, nossa, está acontecendo isso comigo. Então, a gente começa, né, a fazer essa associação. E eu acho que o melhor caminho de aprendizado que o cérebro ele pode ter, pessoal, é o da associação. Por isso que quando nós escutamos alguém contando uma história, além das vezes daquele conforto, quando a gente se vê, né, Debbie, passando pela mesma situação de, puxa, eu não estou sozinha, só muda de endereço, isso também acontece comigo, então já diminui um pouco o peso para quem está se colocando aí na cruz, né, Debbie? Mas também Exato. associação, e olha que mágico, e olha que maravilhoso. Então, quem puder, escute essa live depois.
é um dos melhores aprendizados, é a associação do nosso cérebro. E quando a gente escuta a história de alguém, o momento de alguém, de formas diferentes, a gente acaba se conectando. E você trouxe uma coisa que eu queria até que você falasse aqui. Foi nessa transição que você percebeu que, puxa, eu comecei a me perceber bombeiro, porque você estava apagando fogo. Então você se via numa rotina organizada de dinâmica de trabalho por você. Mas a demanda de entrega, quando nós trabalhamos numa organização, eu tenho data. Olha, Exato. eu quero isso para a reunião tal dia. Se ela vai passar a noite inteira fazendo aquilo, porque ela deixou para a última hora, né? Olha uma frase muito comum aí do procrastinador, deixa para depois, depois eu faço, depois eu faço. É uma questão dela, ela tinha a data. Mas quando nós estamos ali naquela gestão, ou do trabalho, ou de casa, ou de uma gestão de casa com filhos, marido, enfim, o movimento todo de um dia a dia, se eu me percebo sempre, não, agora tem que fazer isso, não, agora tem que fazer, sempre na ponta, nós estamos sendo bombeiros. E ser bombeiros já fica um alerta. Para quem está se vendo bombeiro aí, eu já deixo um alerta. Puxa, o que eu estou fazendo de errado? Porque foi isso que você fez. E aí você precisou ir lá e apagar o fogo. Como foi que você fez, Débora? Exatamente. Só que aí eu comecei a fazer uma análise, né, de que na questão organizacional era assim, né? O tempo todo apagando fogo. Né? Ainda mais na hora da aviação, né? E na aviação é muito, ainda mais na área da aviação e da segurança. Sim. Né? Na área da segurança é para apagar fogo, né? Então, e era o que nós fazíamos o tempo todo. Então, assim, essa visualização, né, de, pera, o que eu tenho que me organizar? E bem justo nisso veio a pandemia. Então, aí que não teve organização mesmo, porque aí Nossa, tudo é aquilo que verdade. tinha um planejamento, tudo aquilo acabou. E aí nós tivemos que reconectar, eu tive que reconectar, né, passei esse período da pandemia conectando, né, com o que realmente a gente poderia seguir em frente depois. Mas aí sim, já com uma questão de ordem mental um pouco mais, né? Vamos colocar de um pouco mais de clareza mental. Nós estamos vivendo isso, vamos encerrar esse ciclo, vamos começar um novo, porque esse não. Aí já dentro de uma organização. Aí já tentando ver as prioridades, o que era prioridade no momento, o que a gente ia poder se organizar, como que nós íamos fazer isso, o que eu ia poder dar disso. Mudança de novo de carreira. E aí entra o outro ponto da mudança. Né? Eu estou psicóloga, né? Mas queria trabalhar com alguma coisa também a mais. E aí eu entrei para o mundo do marketing digital, que é uma parte minha hoje que está muito maior. Então, esse suporte por trás com a Roberta, nossa parceria é essa, né? E dentro de um marketing digital. Mas eu vou trazer uma coisa também que você falou, Rô, e que a gente colocou ontem no Story. A primeira pergunta do Story era, hoje, que era ontem, que era domingo, né? Você já planejou a sua semana? E aí tava lá, né? Claro que eu preciso disso. Sim, já planejei. Não, vou fazer depois. Não, nem pensei. Mas a maioria das respostas, sabe qual foi? Não, eu deixei para amanhã. Porque aí começa Ou a seja, semana, né? Aí, só que ó. o primeiro dia da semana é no domingo, né? E a semana começa na segunda. Quer dizer, isso foi uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a ver essa questão da procrastinação. A minha semana ativa começa na segunda-feira. Então, eu vou deixar, ou vou perder o começo da segunda-feira para fazer o planejamento. Sim. Quando, na verdade, o meu planejamento já deveria estar pronto no domingo para eu poder fazer as atividades, porque é o que vai acontecer. Aquela atividade que eu não consegui fazer durante a semana, eu vou jogando, adivinha o que acontece no meu sábado? Eu ainda estou fazendo atividades, né? E aí você vê, né? Aí entra no que nós falamos há pouco, né? A questão maior do comportamento procrastinador, de novo eu vou reforçar, e eu acho que eu vou reforçar isso aqui várias vezes, gente, é o silêncio, né? Então você vê uma perguntinha no store, então, ou seja, a pessoa ela vai lá, ela responde, e ela não sei o
quantos que responderam se identificaram, né? Puxa, eu estou respondendo aqui, se eu deixei para amanhã, porque a semana para mim começa na segunda, quantos que responderam já identificou que ali já estava acontecendo um comportamento do deixar para depois, né? Depois. Então, esse silêncio do comportamento procrastinador é o que eu gostaria de deixar provocado no término do nosso bate-papo. É uma troca, pessoal. Então, vai ter aprendizados por troca de vivências e associações? Sim, nós teremos. Mas é extremamente importante essa provocação. Eu gosto de utilizar o termo virar o dedo. Tudo que vocês escutarem aqui como uma troca, se coloquem na posição do dia de vocês, da realidade de vocês, porque isso pode ser um caminho provocativo para vocês falar, puxa, eu não estou me dando conta. E eu acho que aqui pode estar sim acontecendo um comportamento procrastinador. Só para a gente poder seguir o nosso bate-papo aqui, Dé, então você teve essa identificação, o nosso, o nosso cérebro, ele sempre vai buscar aquele caminho para me deixar quietinho, mais gostoso. Então, sim, como tudo na vida, por mais que eu ame o que eu faço, sempre vai ter aquilo que eu acho mais difícil, sempre vai ter aquilo que eu acho que é mais chato, eu sempre vou deixar para depois. E isso é um costume, e tudo bem, tá? Tudo bem. Porém, nós precisamos então começar a pensar o quanto que eu estou deixando para depois. Porque eu deixar para depois, dentro de uma organização, se eu entendo que eu posso deixar para depois, ok. O que nós temos que ter em mente é se esse depois está me causando prejuízos. E eu vou te Se dizer que esse normalmente depois, sim, né? então, se esse depois ele está me causando prejuízos, aí a gente precisa realmente parar e refletir o quanto que eu vou estar levando esse comportamento para depois, o quanto que eu posso ter o meu comportamento procrastinador. Porque o comportamento procrastinador, ele faz parte da nossa rotina. Tem dia que é maluco, a gente tem várias coisas para fazer e vai ter coisas que a gente vai falar sobre prioridades. Você vai ter que priorizar, você vai ter que deixar para depois. O que nós queremos deixar aqui como reflexão é, se esse comportamento procrastinador, ele começa a criar um espaço na minha vida, e aí vem o famoso câncer que eu falei, de uma forma silenciosa, ele começa a dominar muito das minhas ações, eu vou começar a ter prejuízos. E são nestes prejuízos que nós precisamos ir. E aí, Dé, quando você falou que teve, puxa, eu me dei conta disso, e já fazendo o adendo deste amarro, aí vem aquela coisa de que às vezes desperta aquele sentimento, porque o comportamento procrastinador, ele pode vir por várias emoções, como ele também pode gerar. Eu assumi, eu estou procrastinando. Meu Deus do céu, então muita coisa aqui que eu percebi que está dando errado, que não está dando certo, está em mim. E agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou corrigir? Então, imagina o peso, a demanda de energia que às vezes isso pode carregar. E aí vem, às vezes, a dificuldade de assumir. O seu cérebro vai falar para você, continua aí. Não precisa arrumar nada, não, que é mais fácil. Mas Mais como foi? fácil. Mas como foi que você fez, né? Teve esse peso, porque esse peso ele pode vir depois. Eu acho que entra um primeiro peso de você olhar e falar assim, vergonha, ou Hum, eu tô com força de vontade, putz, isso é só força de vontade, eu só tenho que superar minha força de vontade, né? Ou, eu sou preguiçoso mesmo. Eu acho que isso que me pegou muito, sabe? De você olhar para você e falar assim, eu não sou preguiçosa desse jeito, o que está acontecendo? Porque é, as primeiras palavras são essas, vergonha de estar adiando tudo, assim, ou seja, não tenho força de vontade, né? E aí entra até as pessoas acharem que não, eu estou num estado depressivo. Não, não tenho força de vontade, mistura com estado depressivo e não é nada disso. nada. Nada disso. Nada. Você Não. falou uma coisa que é muito legal. Às vezes a pessoa tem dificuldade de assumir que está procrastinando, até já se percebeu, mas porque por vergonha ou por ela mesma se titular como uma preguiçosa. Gente, Exato. comportamento procrastinador não tem nada a ver com preguiça, tá? Nada.
Isso já é algo que se alguém associa, quebra. Não tem Mas o certo e mito é esse, errado. né? Mito, não, Esse é mito o mito. mito e verdade, tá? Comportamento procrastinador é preguiça? Não, isso é mito, não é. Tira esse peso, menos um. E você teve isso, Débora. Exatamente. Eu tive isso, tive que visualizar isso em mim. O fato de você é psicóloga, você consegue mais fácil. Não é assim tão simples. Gostaria muito que fosse. Talvez seja mais fácil quando a gente realmente quer ver o que está acontecendo com a Sim, gente. Então, esse sem a querer dúvida. ver o que aí faz um movimento diferente. Né? E aí, entre estar e você falar assim, bom, eu vejo meu comportamento procrastinador e eu assumo que estou procrastinando, sabe que eu acho que esse tempo, eu acho que demanda mais tempo você ver que você está procrastinando, porque você começa a colocar coisas, não é que você não faz, eu fazia coisas que eu queria só, o que eu não queria, eu deixava de lado. Então eu acabava substituindo. Mas quando você assume, você não tem outra linha. Ou você muda ou você muda. Porque a partir do momento que você assume que está procrastinadora, você fala, bom, ou eu literalmente vou conviver comigo desse jeito, ou eu quero mudar. E Só uma que coisa. Desculpa, Débora. o fato de você saber já faz, eu acho que, uma grande diferença. Faz com que você queira virar a chave. Eu costumo falar no consultório isso, né? A Aninha tá, acho que não sei se a Ana continua aqui com a gente, mas a Ana é uma das minhas pacientes. A identificação em qualquer área que você venha trabalhar, emocional, comportamental, desenvolvimento, autoconhecimento, gente, qualquer área. A identificação, que é aquele momento de você se perceber, de você se olhar naquilo. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos falando de procrastinação. Todos nós temos esse comportamento. Aquele exercício de você virar e falar assim, puxa, onde eu estou aqui? Aonde eu estou nesse comportamento? Uhum. Isso é meio caminho andado. Porque a partir do momento que eu consigo me ver naquela emoção, eu consigo enxergar aquela emoção dentro da minha vida, porque nós temos que parar de ser coadjuvantes. Quando eu falo, foi a Deb, por isso eu fiz isso. Ela me provocou. Uhum. Ela fez com que eu fizesse. Sabe o que nós estamos sendo aqui? Coadjuvantes da nossa vida. Porque é como se tudo que tivesse acontecendo eu não fizesse parte. Então, a identificação é esse o exercício. Quando eu me conecto com aquela emoção, quando eu me conecto com aquele comportamento específico, eu estou sendo quem? O protagonista da minha vida, da minha história. Ou seja, eu estou fazendo parte daquilo que está acontecendo, tanto positivo quanto negativo. E aí, quando é muito negativo, o comportamento procrastinador bate. Opa, não sou eu, não, aí já sai fora, né? Mas o que você estava falando, e é uma coisa que eu acho muito importante, nós fazemos essa associação. Existe o comportamento procrastinador, eu estou no momento da minha vida, ou no meu trabalho, ou na minha vida pessoal, que eu não sei, eu preciso olhar, Roberto, eu estou escutando você e a Deb falar aqui, eu estou tentando me conectar, eu preciso olhar, porque tem alguma coisa, eu não estou me achando. Eu não sou desorganizada assim, eu não tenho essa sensação, geralmente, de sentir que eu estou fazendo as coisas sempre por última hora. Então, esse é o comportamento. Ou seja, eu estou me vendo procrastinadora neste momento. Porque alguma coisa está acontecendo na minha vida que está fazendo eu me procrastinar. Primeiro ponto. Se percebam, é isso, porque aí precisa associar a situação. É um comportamento que está muito ligado, né, Deb? Aquela situação, aquele momento. É mais fácil? Não, vai dar trabalho do mesmo jeito. Vai. Porém, é importante a gente entender o que está por trás, o que está provocando. E é diferente de quando vocês começam a fazer essa associação. Puxa, Roberto, tô vendo você falar, Débora, eu tô vendo você falar, e eu tô levando para mim, eu tô levando para minha vida. E tá começando a me dar uma angústia, porque eu já tô lá na minha adolescência. Nossa Senhora, eu já tô lá na minha infância. Ou seja, eu acabei de descobrir que eu sempre fui procrastinadora. E é por isso que a minha vida sempre está embolando, porque eu sempre estou deixando, né?
E tudo bem também, mas é importante essa diferença, né, Debbie? Eu até queria que você falasse um pouquinho aí sobre isso. Essa diferença, ela vai trazer um resultado completamente de caminhos diferentes. A Ana está dando risada, então é sinal de que ela se viu, né? Ou para o agora, ou se eu tenho que ir um pouco mais para trás. Porque faz toda a Exato. diferença de eu me ver procrastinador agora, então é muito pontual, ou se eu identifiquei que eu sou. E tudo bem, porque o nosso cérebro ele faz essas associações. Você já criou um hábito. Então, se você criou um hábito procrastinador, é só a gente quebrar este hábito para que novas substituições de novos comportamentos começam a vir. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre essa questão do ser ou de estar procrastinador. Olha só, antes eu, eu a minha energia era muita, vamos dizer assim, eu fazia tudo, queria fazer tudo de imediato, tudo de imediato. Aí eu fui tentando fazer os equilíbrios. Então, assim, eu não me via e não era uma pessoa procrastinadora. Só que e eu sei muito bem que foi nesse momento do empreender, por quê? Porque aí eu fui buscar as emoções por trás disso. O que estava ali? Eu nunca fui uma pessoa ansiosa. A ansiedade faz parte, mas não como ansiosa. Eu nunca fui uma pessoa que ficou demandando energia com o futuro, né? Então eu consegui ir no futuro e voltar tranquilamente. Era Mas uma quando ansiedade mais do momento mesmo, do né, Dé? momento, é. Mas o que mais pegou de verdade, eu creio que foi o medo. E aí, quando a gente Olha, estuda, por quê? Porque é o medo do errar, é o medo do fracassar. Quando você vai empreender, tem tantas coisas que você não domina, né? A tua zona de conforto, bem dizer, zero. Você está numa zona de desconforto. O teu conhecimento perto daquilo que vai acontecendo é mínimo, né? Então, aí entra a questão de se preparar para empreender. E hoje eu entendo isso perfeitamente. Então, tanto que quem vai empreender tem que ter uma base muito grande para dar suporte para isso. A minha procrastinação veio desse medo. Esse medo de fracassar, esse medo de errar, esse medo de não dar certo, né? Até o medo de crescer. Porque as olha que louco. pessoas pensam, não, todo mundo quer crescer. Não, na verdade, a nossa emoção não é assim. A emoção é a emoção. O que Porque eu faço com ela quando é outra coisa, mas a emoção é a emoção. é, é aquilo que nós falamos, né, na live de ansiedade e também eu sempre trago um pouco aqui. Quando eu falei lá que nós não temos controle, né, a capacidade de controlar as nossas emoções, eu não quis dizer que nós não temos a capacidade de controlar elas, de como ela fica, e sim quando a gente as recebe. O Exato. meio explica isso. Então, se eu estou no momento de muito novo, de coisas novas, desafiadoras, é muito natural que a minha ansiedade, que faz parte, todos nós temos, ela se eleve, né? O meu medo de errar, o meu medo, a minha insegurança de não dar certo, são sensações que fazem parte daquele momento. Este controle nós não temos. Eu não tenho como não querer senti-los. É isso. Agora, o Aí, controle, depois que ele entrou e ele entra, né, para os nossos órgãos do sentido, sem a gente perceber, este controle de como ele vai ficar, em qual casinha eu vou colocar ele. Para quem assistiu divertidamente, sabe aquelas ilhas? Então, em qual ilha eu vou colocar? Se eu vou regar, né? Um dia eu acho que é legal a gente aqui vir falar sobre mágoa, que é um sentimento que Jesus amado, esse pessoal gosta de ser jardineiro. Né? Porque vem uma pessoa, planta uma semente, e aí eu fico tão triste com aquilo que a pessoa fez, que eu rego aquilo todo santo dia. E aí quando eu vou ver, nasceu uma árvore de mágoa dentro de mim. Enfim, é este cuidado, esta gestão, isso sim, gente, nós temos que ter essa capacidade, porque isso dita muito do nosso, da nossa ação, né, do nosso movimento. E a procrastinação, apesar de não ser uma emoção, um sentimento,
Ela é um comportamento que muitas das vezes, como a sua troca, como a sua experiência agora trouxe para a gente, Dé, ele pode ser provindo de uma emoção, de um momento de vida que você está passando, e você começa a gerar um comportamento procrastinador. Então, ou seja, você não se via procrastinador, mas você estava, como também o que ele pode gerar posteriormente. Então, já fica uma dica aqui, né? Quando vocês estão puxando, né? Estão fazendo esse resgate de, puxa, como que eu estou me vendo? Qual é o meu momento de vida? Eu estou procrastinadora? Ou eu já estou lá na minha infância? Eu já sou, estou me vendo, eu sou uma procrastinadora. Nesse trame de voltar um pouco, é importante vocês já começarem a tentar associar. Por quê? Eu tenho medo? Eu estou com medo? Eu estou insegura? Do quê? Ou esse comportamento está vindo porque, isso eu não gosto. Roberta, eu percebo que eu sempre procrastino num ponto específico. Quando eu tenho que fazer tal coisa. Então, ou seja, o seu comportamento procrastinador, ele está associado a uma situação específica. Fica mais fácil, é direcionar para ali. O exercício que eu quero que vocês façam, pessoal, comigo e com a Débia aqui, voltem. Primeira coisa, eu me vi tendo um comportamento procrastinador ou eu me vi sendo uma procrastinadora, um procrastinador? Primeira pergunta. Segunda pergunta que eu quero que vocês façam neste exercício, né, Dé? Aonde? Porque olha o que você falou para mim. Me vi uma bombeira só apagando fogo, eu não sou assim, e gera uma angústia absurda, né? Então, o que está acontecendo? Aí você fez uma volta, nossa, tá aqui. Você entendeu o momento que te provocou, e aí, ao mesmo tempo, você fez a associação com a emoção. Era o medo de empreender. E aí eu vou de novo, mesmo quem não está empreendendo. O medo de olhar para essa liderança, quem é líder. Como é que eu vou fazer essa equipe dar resultado? Quem está no desafio novo de um trabalho? Como é que eu vou entregar? Isso faz parte, são sensações que fazem parte deste momento. Dentro de casa, quantas mães o tempo todo se questionando, será que eu estou educando certo? Será que é isso mesmo? E às vezes algo que a gente precisa falar para o nosso filho, às vezes algo que eu preciso falar para o meu marido, porque eu sei que não está legal a minha relação. O que eu faço? Eu fico procrastinando, porque é difícil para mim falar. Então deixa. Gente, eu vou colocar um sentimento aqui que eu tenho muito, tá? Eu não sei se meu marido está me escutando, mas se ele estiver, ele vai entender o que eu estou falando aí. Às vezes, eu quero falar alguma coisa para ele e eu fico assim, não, eu não vou falar. Isso acontece muito comigo, tá? O meu comportamento procrastinador, às vezes, vem um pouco daí. Eu não vou falar. Ou ele, ou alguém da minha equipe vai perceber. Ela vai perceber sozinha. Eu tenho certeza que ela vai perceber. Aí eu vou dando uma dica. Daqui, eu vou indo pelas bordas, por causa da minha dificuldade de, Deb, senta aqui, eu preciso falar com você. Eu tenho essa dificuldade. Então, só que aquilo vai crescendo, e aí eu vou indo pelas bordas e eu vou pedindo até para Deus, Senhor, faça com que essa pessoa perceba para eu não precisar falar. Olha o meu comportamento procrastinador aparecendo aí. Só que aí o que acontece? A pessoa não percebe. Na maioria das vezes, tá? 101% da pessoa não percebe. Ou ela percebe e ela faz de conta que não percebe, porque ela já sabe da minha dificuldade. E aí a Roberta precisa ir lá e precisa fazer. E aí é pior para mim. Por quê? Porque eu tenho que assumir. E aí aquela angústia, ela vai indo. Aí o meu marido respondeu que as minhas bordas são muito grandes, e é verdade. E vai indo. E, gente, essa live que era para ter acontecido na quinta, e aí a gente teve que procrastinar porque a minha internet caiu. Eu me lembro que tinha tido uma pergunta, um comentário, eu achei muito interessante, eu acho que cabe a gente trazer ele agora aqui. Ainda bem que eu lembrei. Perguntaram para a gente se tem vacina. Não, não tem vacina para procrastinação. Porque ia faltar mais do que faltou na época do Covid, né, Dé? Ia mesmo. E uma coisa legal que você está falando, Roberta, e importante,
essa questão que a gente vai deixando, não, a pessoa vai perceber, né? A pessoa não é do outro, é nosso isso. Né? Quando nós temos isso, não é do outro, é nosso. Né? E eu creio que todos nós temos isso como um pouco. Né? Mas o quanto também, aquilo que você falou lá atrás, né, que é invisível, né, a gente vai substituindo. Então não deixa de ser uma substituição. E isso acontece muito quando você está procrastinando. Você não faz aquilo que tem que ser feito, mas você substitui por outra tarefa. Então você acaba, às vezes, no final, falando assim, nossa, mas eu fiz tanta coisa, Mas eu tanta... fiz. Mas eu fiz, mas eu substituí, né, aquilo que era prioridade, que você viu, mas você substituiu por aquilo ou que era mais fácil, ou que o teu cérebro, né, diz assim, não, filho, vamos ficar nessa zona de conforto que tá tudo bem. Então a gente substitui muito. O Eu acho que comportamento bem isso que você procrastinador falou. leva muito disso, né? Uma coisa que eu acho que é legal aqui, isso que vai ajudar, né? Então, vamos tentar amarrar um pouco tudo que nós falamos até agora aqui. Então, primeiro, gente, não tem como, e aí lá vem eu, a Robertinha de novo, a chata, falar, não tem como nós gerirmos algo que nós, primeiro, não conhecemos, e agora aqui nessa live de procrastinação, não identificamos. Então, primeiro eu preciso identificar aquilo em mim para que eu possa fazer algo com ele, tá? Às vezes vai ser difícil, dependendo de como você está vendo aí, o que você está enxergando, pode ser que te demande um pouco mais de energia, mas acredite, quem sair dessa live aqui já identificando alguma coisa, do tudo que a gente trocou aqui hoje, Dé, já saiu com meio caminho andado. Com Já viu? certeza. Já viu, já se conectou, já saiu um pouquinho daquele papel de coadjuvante e já foi um pouco para ser protagonista. E eu vou ser muito sincera, pacientes e né, que estão aqui, que eu estou vendo que tem alguns pacientes aqui, eu vou falar uma coisa. A gente sabe que essa é uma das tarefas mais difíceis do autoconhecimento. É essa questão de a gente assumir, é meu. Então, esse é o primeiro caminho. Por quê? Porque eu preciso entender o que está atrelado a esse comportamento. A procrastinação, ela é um comportamento. Então, a partir do momento que eu começo a emitir este comportamento, eu preciso entender, ele tá provindo de algo. Entrou algo em mim que fez toda uma transição interna para eu poder emitir. Isso é o comportamento. O comportamento é resposta de alguma coisa. Então, se eu estou tendo uma resposta de deixa para depois, da onde está vindo? Então, é o primeiro passo, tá? E tudo bem para quem se viu lá na infância. De novo, né, Dé? Tudo Não tem bem. problema nenhum. Não tem problema. Por meio de um comportamento, criou-se um hábito. Então, a gente desassociar. Aí eu vou para um segundo caminho aqui. Após essa identificação, também, Roberta, como que você pode me ajudar a tentar identificar isso? Organização. Quando nós temos aquela sensação de que no seu tempo, no seu ritmo, mas as coisas elas estão acontecendo, eu estou tendo um percurso. Eu trilhei um percurso e ele está acontecendo. Agora, se vocês se percebem, independente da área pessoal, que vocês trilharam um percurso, ou que vocês têm que ter um determinado percurso, e ali está tendo alguns furos, provavelmente isso pode estar vindo de um comportamento procrastinador. Então, olhem um pouco para a sua organização. Porque quando a gente fala de organização, a gente está falando de uma organização mental. Então, vamos usar aqui o espelhamento. Quanto de nós, ou como é mais fácil eu identificar um comportamento procrastinador meu em outra pessoa, ou em outra situação. Então, façam esse exercício. Para os líderes, olhe para a sua equipe. Preste atenção como que eles estão entregando o resultado, está dentro do prazo, você está se descabelando aí para eles conseguirem entregar da forma como tem que entregar, no tempo que tem que entregar. Claro que possa e deve ter ajustes dentro de processos e situações, fatores, né?
operacionais que devem estar tendo que ser vistos e organizados ali. Mas olhem para essa liderança, prestando atenção no comportamento dessa equipe, porque o comportamento dela é o teu. O líder, ele se reflete na sua equipe. Se eu tenho uma equipe aonde eu entendo que eu preciso melhorar um processo, ok. Mas se eu tenho uma equipe que eu melhoro um processo, mas ela sempre tem uma dificuldade de resposta, aquilo está em mim. O empresário olha para a cultura. Quantas vezes eu na clínica, com a equipe, eu não tive aquela sensação ruim, eu não tive que parar e falar assim, puxa, mas o que está acontecendo? Era a minha energia que estava sendo passada para ali. Nós, como empresários, a gente vai e leva essa energia e esse movimento para a cultura. Então, observem. O espelhamento é um grande caminho para ajudar a vocês a prestarem atenção de como está este comportamento. Roberta, eu não trabalho, sou dona de casa. Olha para o teu guarda-roupa. Olha para a sua pia. Olha o quanto deixa para depois. Olha para a sua cama. A minha secretária, às vezes eu falava para ela, assim, ó, você tá vendo essa mesa aqui de trabalho? Foi a forma como você entrou lá dentro da minha sala e falou comigo, porque é assim que a sua mente está. Então, olha para a sua mesa de trabalho. Se ela estiver desorganizada, presta atenção, tem alguma coisa errada aí. A forma como a gente lida com o meio diz muito, muito, gente, de como nós emitimos um comportamento. E se nós estamos falando de procrastinação, e ele é um comportamento, então preste atenção na sua organização. Porque se este meio, o seu espelhamento, a sua mesa, a sua equipe, a sua casa, a sua empresa, tem você ali. E se está indo muito para depois eu faço, a organização, ela pode ser um caminho para você se identificar. Que eu acho que foi um pouco o seu, né, Debbie? Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Assim, era tanta a demanda, quer dizer, é como se estivesse saindo tudo pelas mãos e não estava. Na verdade, era eu que não estava organizada. E é bem isso. Não é só uma questão de organização externa, mas uma organização interna. Você precisa organizar o externo e se organizar internamente. Ter clareza. Aí entra, eu acho, a palavra clareza mental, eu gosto muito nesse ponto. Né? Para você poder se organizar, você tem que ter clareza mental. Você tem que ter uma limpeza e falar assim, o que eu quero de tudo isso? Porque tem muita coisa. O que eu quero de tudo isso? Porque a clareza mental é isso. Eu preciso olhar para fora e entender como tá, porque o como estar fora é como você está dentro. Exatamente. Você não pode estar vivendo num ambiente bagunçado, fora de ordem, ou voltando para a procrastinação. Um momento onde você sempre, depois eu faço, achando que por dentro está tudo bem. Não. Isso é um reflexo de como você está internamente. Então, segunda dica que eu deixo aqui: olhem para a sua organização externa. Fica mais fácil para nós enxergarmos, porque é assim que você está internamente. E aí, a terceira dica, né, que eu queria dar, na hora que vocês forem fazer este olhar, né, prestar atenção neste meio, se questione. Você até trouxe isso para mim. Aquela ação, aquela atividade, aquilo que você já deveria ter falado. Pergunta, por que eu não falei? Por que eu ainda não fiz? Pensa numa situação específica e faça essa pergunta. Por que eu ainda não fiz? Por que eu ainda não falei? Essa não é uma resposta que vai te gerar ansiedade. Sabe por quê? Porque ela é para agora. Agora você vai conseguir dizer o porquê que você não fez, ou porquê que você ainda não falou. E quando você fizer essa pergunta, você vai fazer a segunda pergunta, né? Que é aquela: se eu falar agora, ou se eu fizer agora, vai mudar alguma coisa? Geralmente, quando é um comportamento que está procrastinado, com certeza ele vai mudar alguma coisa.
Com certeza. Então, se você se pergunta, eu posso fazer isso agora? Eu posso falar isso agora? Segundo, se eu já associo, se eu falar, se eu fizer, vai mudar alguma coisa? Vai. Então faz. Essa é uma tática, gente, que parece uma bobeira, né, Deb? Mas se eu Mas é a que eu mais começo a uso. pincelar um pouquinho, cada hora, cada momento que eu olho para o meu externo e falo, cara, isso aqui está bagunçado, isso aqui não tinha que estar dessa forma. E primeira pergunta eu falo, eu posso fazer isso agora? O seu cérebro vai estar dizendo para você, não faz, não, isso é chato. Ou não faz, você tem dificuldade, sei lá, qual foi a conexão que você fez com o seu comportamento procrastinador. Cada pessoa que está escutando essa live aqui está fazendo uma associação. E essa associação vai continuar te boicotando. Porque esse é o objetivo, fazer com que você continue deixando para depois, em alguns casos nem faça. Então, quando essa prática, para quem se viu muito nesse âmbito da procrastinação, para começar esse 1%, que é o desafio que eu vou deixar aqui da nossa live, é o desafio de 1%, não é 1,5%, não é 2, não é 5. Acabou de entrar um paciente aqui na live que eu falo demais com ele do 1%, né, Rafa? Não é 1,5%, 1,5% você não vai conseguir. Não é 2, não é 5, é 1%. Porque é assim que a gente consegue ir gatinhando. Então, o nosso 1% dessa live, posto toda essa conexão para quem assistiu do início da live, vai aí entender o que a gente está falando aqui. O que, que eu vou pedir? Faça esse exercício da pergunta. Primeiro, olhe para o seu externo, entenda onde está desorganizado, entenda onde está fora da ordem e se pergunte, da onde está vindo? Por quê? Eu estou com medo? Eu estou inseguro? Por que eu estou tendo este comportamento? E a partir deste momento você vai se conectar com 1%, que é o quê? Eu posso? Provavelmente a resposta será sim. Se isso está aí na sua mesa, se isso está na sua mente, você pode, faz parte. Você colocou isso daí em algum momento. Eu posso falar com a menina da minha equipe? Eu posso falar? Posso. A partir do momento, eu vou fazer a segunda pergunta. Vai mudar alguma coisa? Vai. Eu vou ficar mais leve, eu vou resolver, eu vou tirar da frente. E a terceira é, vai e faz. Esse é o 1% que eu vou pedir para que vocês exercitem essa semana. É o E às desafio vezes da live. parece, e às vezes parece tão uma coisa difícil, né? Ah, mas 1% do quê? Mas é assim, às vezes isso aconteceu conosco essa semana, né? Nós estávamos conversando e nós estávamos montando a agenda e tal. Ah, vou anotar aqui que eu preciso enviar uma mensagem para X. E aí a gente falou, acho que você falou assim, eu vou fazer agora. Porque eu posso fazer agora, nós estávamos exatamente falando isso. Eu posso fazer agora? Posso. Vai mudar? Vai, porque eu não vou ter que fazer isso depois, então eu faço agora. Exato. Então, acho que essa é uma tática bem legal, né? Então, primeiro, a gente se conecte, entenda desde onde, né? Para quem assistiu a live desde o início, nós falamos sobre o comportamento procrastinador, que é uma situação específica, ou eu me identificar uma pessoa procrastinadora, tá? Olha para o seu externo, é uma tática legal para você entender o que está acontecendo por fora. Como está fora, é como está dentro. Então, se você está mantendo um ambiente desorganizado, se você está mantendo um ambiente onde as coisas estão vindo sempre em última hora, é assim que você está internamente. Né? E preste atenção nos prejuízos, porque às vezes nós emitimos um comportamento procrastinador e a gente não se atenta aos prejuízos que este comportamento pode estar acarretando. E é o prejuízo deste comportamento é que vai fazer você exercitar o 1%. Olhou para essa organização, olhou para essa equipe, puxa, minha equipe está agindo de tal forma. Se perceba, você está ali, você é líder, você faz parte. Então, muito do comportamento da sua equipe é o seu reflexo. Se a sua equipe está deixando para a última hora, se a sua equipe está desorganizada, tem muito de você.
olhe para o seu externo. E depois vai para 1%. Eu posso? Pode. Vai mudar alguma coisa? Vai e faz. E aí depois eu quero que vocês voltem aqui, aos pouquinhos, compartilhando com a gente. Eu Olha, acho gente, importante, Rô, trazer também que na semana neuroemocional, nas aulas da neuroemocional, você vai poder pontuar bem forte isso. Para quem quiser participar, vai estar, como vão ser aulas, né? Então vai estar gravado para as pessoas poderem refletir e estar sempre olhando isso. que não adianta a gente querer arrumar algo que eu não vejo aonde está bagunçado, né? Então, gente, é sempre esse o exercício, tá? É sempre voltar a entender o que está bagunçado e a entender como que pode arrumar para ir arrumando, né? Esse é o exercício, esse é o movimento. Não tem como a gente mudar muito, né? Esse circuito. É ver o que está bagunçado para arrumar, né? Essa bagunça. E aí, já reforçando, é isso mesmo, tá? Na semana do dia 12, na verdade, as aulas neuroemocional, elas vão acontecer às 8 horas da noite, pessoal. No dia 12, no dia 13, 14, não, 14 e 14 e 15. 15. Olha eu já misturando aí. Dia 12, anotem aí, dia 12, dia 14 e dia 15, às 8 horas da noite. Então, são 3 aulas, gente, gratuitas, 100% gratuitas, e elas vão ser online, tá bom? E nessas aulas, a gente vai ter a oportunidade de se aprofundar um pouquinho mais. Por meio da neurociência, então, de uma forma muito leve, de uma forma dinâmica, né? A gente vai entender um pouquinho como que esse cérebro funciona, porque ele vira e mexe, ele dá umas artimanhas na gente, então é importante a gente entender como que ele funciona para a gente se proteger, para a gente se precaver e para a gente aprender quando isso já está num reflexo, tanto de um turbilhão emocional e eu perdi a gestão interna disso, como também numa questão comportamental, tá? Que é o que a gente está falando aqui da procrastinação. Então, essa semana a gente vai falar muito de procrastinação, de ansiedade, de dificuldades de tomada de decisão, né? A gente vai brincar um pouquinho com essa questão do cérebro e um pouco desse movimento quanto às nossas respostas. Então, eu deixo aqui um convite especial para todo mundo e agradeço para quem assistiu a nossa live aqui ao vivo. Mais uma vez, obrigada, Deb, pelo seu sim, né? Imagina. Obrigada de verdade. E assim, agradeço. E também para quem está assistindo a live, quem vai assistir a live gravada, que vai ficar aqui por um período, tá? No Instagram, e depois também vai ficar lá no nosso canal do YouTube, que eu convido também para quem está aqui, para poder ir lá participar, vai ter bastante coisa interessante acontecendo lá. E estar com a gente na semana neuroemocional. Dia 12, dia 14 e dia 15 às 8 horas da noite. Para quem está no momento de vida, puxa, eu quero assumir essa bagunça interna, eu quero entender como é que essa máquina que um pouco funciona, é a base do programa, tá? Que é aprender aquele básico que nós não temos. Essa semana é para vocês e vai ser uma delícia ter vocês lá comigo. Tá? Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos e fiquem atentos que hoje ainda vai sair o tema da terceira live de esquenta que vai acontecer na quinta-feira, se a minha internet não despencar. Obrigada a você, Roberta. Obrigada mesmo por falar sobre procrastinação e falar sobre emoções. Muito importante aquilo que você falou. É o básico que todos nós deveríamos ter. Que a gente acaba tendo que aprender na vida. Mas tem um caminho. Dá para a gente aprender antes. Dá, claro que dá. Né? Dá para errar com aprendizado, que eu acho que esse que é o objetivo, né? Gente, mais uma vez, obrigado. Um lindo dia para todos e uma semana muito, muito abençoada. Fiquem com Deus.